Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Eu tô me autodublando nesse vídeo porque eu nunca fiz uma apresentação tão desanimada quanto essa. Vocês não mereciam ter ouvido isso. Hoje a gente vai produzir uma Berliner Weiss. Vou estar usando o equipamento da Beer Max, que é um equipamento automatizado que vai fazer todo o controle da temperatura para mim, mas nada impede que você faça no seu equipamento, seja um equipamento triblock, um brew na bag, ou que você usar. A receita dessa cerveja já foi discutida no vídeo passado. É uma base bem simples, de Pilsen e trigo. O primeiro passo foi aquecer ou pré-aquecer a água a 69 graus, e o próprio Beersmith calculou que quando eu colocasse ela cairia para a temperatura de mosturação de 66 graus. Foi feito rampa única nela, a qual eu não vejo problema para a maioria das cervejas. 66 graus vai permitir um corpo médio, que é adequado para a cerveja, visto que a quantidade de malte é relativamente bem pequena. Quando a temperatura chegou em 66 graus, acionei e a recirculação contínua começou. Basicamente, se você estiver usando o sistema, você vai estar simplesmente mexendo com a mão todo momento, ou deixando descansar, que também dá certo. A sacarificação nesse tipo de cerveja não tem muita diferença da sacarificação normal. Fiz as correções de ácido e de água, acabei esquecendo de filmar, mas tá aí depois medindo o pH do mosto, em torno de 5.8. Um pouquinho alto, mas eu acabei deixando assim mesmo, porque eu tinha pouco ácido para fazer as correções depois. Essas sim eram importantes para o meu objetivo. Foi 1 hora de sacarificação a 66 graus, depois mash out 10 minutos a 77 graus. Terminando esse tempo, deixei o malte escorrer para aproveitar um pouco mais e aumentar a eficiência, coisa que é relativamente baixa nesse tipo de sistema. E nessa cerveja em específico, obtive 67% de eficiência, o que está um pouco acima da minha expectativa, então estou bem feliz. Enquanto o mosto escorria do malte, a temperatura aumentava para a temperatura de fervura e foi fervido por apenas 5 minutos, visto que esse tipo de cerveja ela tem 2 fervuras e 2 fermentações. Essa primeira fervura só tem o objetivo de matar eventuais micro-organismos que estão no mosto. Vocês podem ver que tem um CO2 plugado ali embaixo, ele é fundamental para o tipo de cerveja que eu fiz para eliminar o oxigênio numa etapa futura. Como nessa etapa a fervura foi bem curta, já coloquei ali o chiller de imersão, liguei ele na água, para ele dar a sua sanitizadinha também, e já liguei para resfriar para a temperatura de inoculação dos lactobacilos. No caso, eu usei 47 graus. Antes de inocular o lactobacilo, uma etapa muito importante dessa cerveja é fazer a correção do pH, baixar o pH para 4.5. Como a gente falou em vídeos anteriores, para baixar esse pH tem 4 razões fundamentais para a cerveja, que é quebrar o tampão, eliminar riscos de contaminação e eliminar o efeito da protease que alguns lactobacilos podem ter e degradar a espuma. Então a gente pega ácido lático mesmo ou ácido fosfórico, seja lá qual você use, e adiciona ao mosto. Quanto a gente vai usar depende muito. Nesse caso eu diluí 20 ml de ácido lático a 89% em 250 ml de água. A quantidade a ser adicionada depende da quantidade de carbonato que tem na sua água. Então águas com alcalinidade muito alta vão precisar de mais ácido, enquanto águas com alcalinidade menos alta vão precisar de menos ácidos. Isso também depende de outros fatores, tem o tampão do fosfato também. O fato é que não é nem um pouco fácil calcular. A coisa mais fácil a ser feita é ir tentando. No começo, por causa do tampão, ele vai abaixar devagar. Depois ele vai abaixar bem rápido, então sugiro tomar cuidado. Comecei adicionando mais ou menos uns 20, 30 ml da solução que tinha 20 ml de ácido lático, que foi, sei lá, 3 ml de ácido lático. Não deu muita caída no pH não. Então o que eu fiz? Retirei uma amostra, peguei o pHmetro e medi o pH. Não caiu muito, então eu repeti esse passo diversas vezes até baixar de 4.5 pH. Não é muito legal fazer isso, mas você vai ter que fazer isso de qualquer forma. Até cervejarias fazem desse jeito. Para fazer isso, simplesmente eu pego um pouco de mosto, que aí está a 40 graus mais ou menos, 45 graus, e o meu pHmetro ele mede até 50, então beleza, não tem problema nenhum. Só sugiro você não se desesperar e colocar 10, 20 ml de ácido de uma vez, que certamente você pode passar seu pH ideal. A partir do momento que o pH baixou de 4.5, é hora de inocular os nossos lactobacilos. Isso é um saco, não sei se eu estou enquadrado, mas tudo bem. Esse é um saco que tem mais ou menos 500 gramas de malte. É o lactobacilo daqui que vai acidificar a cerveja. Você pode usar uma cultura pura
ou você pode usar o próprio malte como fonte de lactobacilo. A primeira coisa que eu fiz foi encapar a panela com papel celofane e borbulhar CO2 por baixo, para eliminar a maior quantidade possível de oxigênio lá dentro. Isso é muito importante no processo que eu estou fazendo, porque existem outras bactérias na casca do malte. Se o pH estiver muito baixo e não tiver oxigênio, é muito provável que só o lactobacilo vai propagar nesse 1-2 dias de acidificação. Agora sim posso terminar de encapar e tá pronto para fazer a fermentação láctea. Isso não é incrível? A gente só colocou o malte ali dentro e vai dar tudo certo. Encapa mais um pouco, borbulha um pouco mais de CO2. Se sua panela não controlar automaticamente a temperatura, você pode passar o mosto para um fermentador. Eu prefiro para um barril. Às vezes eu faço com post-mix. E usar um tique ao contrário, para esquentar em vez de esfriar. Usando uma lâmpada, um aquecedor, até um secador de cabelo se você for corajoso. De acidificação, olha a temperatura controlada desde lá. E agora a gente vai fazer o primeiro teste de pH. Geralmente quando faz com lactobacilo tem que fazer antes, mas aqui tá 14 horas, tá legal. Acabei de fazer o teste, agora a gente está com já quase 20 horas de acidificação, tá pH 3.9. Tá devagar, mas até amanhã a gente vai chegar no ideal. E aí? Bom, a gente já tá com exatas 36 horas do processo de acidificação. Olha como tá ruim a imagem aqui, vou virar um pouquinho. A gente já tá com 36 horas do processo de acidificação e o pH acabou de cair. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Não sei se vai dar porque eu tô... vou pegar aqui. Tá espelhado essa câmera, mas dá pra ver, 3.7. Então a gente já caiu de 4.5 para 3.7. Eu tenho que terminar essa cerveja hoje, porque eu vou voltar pra Palotina, então espero que caia mais 0,3 pontinhos aí de pH durante o dia. Vou deixar a bomba ligada. Não é muito comum fazer isso quando trabalha com sour, mas eu deixei a bomba da panela ligada na potência mínima, então além de estar esquentando, ela está recirculando continuamente. Mas tô bastante feliz com o resultado. Assim, eu queria fazer essa acidificação em 2 dias e eu acho que vou conseguir fazendo com malte mesmo. Passaram-se mais ou menos 43 horas e chegamos finalmente no pH 3.4. Agora, bom, esse era o pH que eu queria, eu poderia deixar o processo de acidificação continuando. Não sei se o lactobacillus chega num pH tão baixo, se suporta, mas é possível. Agora eu vou abrir a panela e continuar a cerveja como se fosse uma cerveja normal. Vamos ver se formou um biofilme. Provavelmente não, é bem comum formar, mas nesse caso em específico não, porque eu deixei a bomba da panela ligada para fazer o lactobacillus ficar recirculando. E vamos ver como ficou nosso saco de malte aí. Olha aqui como tá, ficou super bonito. Não tem o biofilme, tá super limpo e o aroma tá super limpo. O aroma super limpo indica que não houve nenhum tipo de contaminação. Óbvio que tem um pouco de cheiro de ácido lático aí dentro. Cheiro característico de quando ocorre a acidificação. Então esse era o nosso malte, que ele estava mergulhado dentro do mosto. Foi ele que nos permitiu acidificar a cerveja. Bora lá setar a nossa rampa agora aqui para uma rampa de fervura. Agora que chegou no pH ideal, é só levar isso daqui para fervura. A cerveja continua como se nada tivesse acontecido. Se você não acompanhou muito bem o processo, tem um vídeo só falando de cada etapa do processo, fazendo a lupulagem. E ao término da fervura, simplesmente resfriamos a cerveja como se tivesse sido uma cerveja normal. Um pouquinho de sanitização agora sempre é bom. Vamos passar um pouco de iodofor no nosso balde fermentador. E olha que clara a cerveja, ficou muito bonito. É só inocular a levedura e pôr para fermentar a 18 graus. Essa foi a primeira etapa da produção de uma sour. Não perca os próximos episódios, onde a gente vai fazer adição de fruta, finalização, carbonatação e prova da cerveja. Muito obrigado por acompanhar a série. Se você gostou, por favor, não deixe de dar seu like, de se inscrever no canal e vamos azedar tudo.